Olá, como vai? Eu sou o professor Josemar e nesta aula vamos dar continuidade aos estudos sobre planilhas eletrônicas. Observe que esta é a parte 8, então se você deseja conhecer os conteúdos iniciais das aulas, saiba que existem outras 7 aulas que estão aí na playlist do canal, tá? Se te interessar, dá uma olhadinha. Se você já está continuando o curso, vamos dar sequência a esta parte 8. O conteúdo desta aula versará sobre a função procv. Esse proc significa procura, tá bom? Procura e v de vertical. Então, a tradução dessa função é procura na vertical. O que essa função faz? A primeira coisa, você tem uma tabela matriz, uma tabela normal, com os dados, por exemplo, número de vendedores e nomes de vendedores. Você tem uma tabela matriz, e aí essa função procv, ela procura o valor contido na primeira coluna da tabela e retorna para você o valor de uma coluna que você vai determinar, de uma coluna específica. Então vamos supor que você tem uma tabela com o nome do vendedor, o número do vendedor, o nome e a idade. Você quer retornar, a partir do número, você quer retornar ou o nome ou a idade, você pode utilizar essa função aqui. Nós vamos ver na prática, tá bom? Aqui eu coloquei apenas o conceito. Se você ficou na dúvida, não se preocupe, mas entenda que ela serve para pesquisar um determinado valor em uma tabela pronta, em uma matriz ou tabela, né, que já está pronta. Bem, veremos na prática como isso funciona. Muito bem, para a gente compreender como essa função procv funciona, nós vamos recordar a tabela que nós fizemos na aula anterior. Então, nós fizemos essa tabela aqui, você lembra disso aqui, dessa planilha, né? JJ Cooperativa, onde nós temos o número do vendedor aqui. Cada vendedor, ele vende um produto, milho, soja, trigo. Tinha o valor da saca, a quantidade de sacas que ele vendeu, e aí a gente multiplicando a quantidade de sacas pelo valor da saca, nós tínhamos o total vendido. E aí nós calculamos também o valor da comissão, que era o total vezes a comissão aqui, né? E calculamos também o salário total, que era o valor da comissão mais o salário fixo que os vendedores tinham. Então, a partir desta tabela, nós vamos utilizar a função procv para entender na prática como ela funciona, tá bom? E aí eu já vou introduzir alguns conceitos bem legais, alguns conceitos novos para vocês também, para você que ainda não conhece, é claro, né? Até o momento nós trabalhamos só com a planilha 1. Então eu vou mostrar essa mesma planilha aqui, porém com duas planilhas e com a função procv, para você entender como ela funciona. Então nós vamos aqui a mesma planilha, tá bom? O que eu fiz de diferente aqui? Eu acrescentei, olha só, tem o número do vendedor, agora eu acrescentei o nome do vendedor, tá? Voltando na planilha anterior, olha, não tinha o nome do vendedor, apenas o número. Então, nós acrescentamos agora uma coluna que contém um nome. Então, nós empurramos essas células aqui para a direita, né? Vou demonstrar como é que se faz isso. E acrescentamos aqui o nome do vendedor. Porém, nós fizemos isso de uma forma um pouco mais elaborada. Para buscar o nome do vendedor, eu não simplesmente vim aqui e digitei o nome do vendedor. Eu vou clicar na célula para você ver. Olha aqui em cima, ó. Eu utilizei a função procv. Eu vou explicar como ela funciona, tá? Neste caso, nós utilizamos uma função que procura o nome do vendedor nesta outra planilha. Então, nós temos uma segunda planilha. O que a função faz? Ela vem aqui nessa planilha,
olha o número do vendedor correspondente aqui e retorna para mim naquela tabela o nome do vendedor. Então, olha só o conceito da função. Ela procura numa tabela matriz. Qual é a tabela matriz? Tabela matriz é uma tabela simples, tá? É que o nome da função chama de tabela matriz, mas é simplesmente uma tabela. A tabela origem dos dados. Então, nessa tabela aqui, a função vem, olha na primeira coluna qual é o número do vendedor e retorna ou o nome do vendedor ou a idade. No caso lá, eu decidi retornar o nome do vendedor. Tá bom? Então, eu criei uma segunda tabela com funcionários. Qual a vantagem disso? Poderemos ter aqui 100 funcionários na empresa. Se você quisesse continuar a cadastrar os funcionários aqui, poderia, sem problema nenhum. E aí, ao digitar o número do vendedor na outra planilha, ele já automaticamente encontra o nome aqui. Vamos fazer um teste? Observe, olha só. O número 9 é Larissa, o nome da vendedora. Então, vamos voltar aqui na tabela. Olha só, o primeiro vendedor aqui é o 1. Foi digitado, é o nome, é o número do vendedor, o número 1. Ele busca lá na tabela e encontra que o 1 é o João. Mas e se eu digitei errado aqui nessa tabela? Se era 9 o número, vamos ver o que acontece? Então vem aqui, olha a grande vantagem dessa função. Digito 9, o que ele faz? Automaticamente ele já corrige o nome aqui. Olha só, foi a função PROC-V que nós utilizamos. Eu vou aproximar aqui para você poder visualizar. Não se preocupe em entender o que foi escrito aqui, que daqui a pouco eu vou explicar, tá bom? Só quero demonstrar que foi utilizada a função PROC-V. Então, ela faz o quê? De acordo com o número, ela procura na outra tabela e retorna uma coluna específica. Nesse caso, a coluna do nome do vendedor. Vamos trocar? Colocar aqui 5 para ver o que acontece? Digito o número do vendedor 5. Olha que legal, a grande vantagem dessa função. Ele automaticamente já atualiza o nome do vendedor. Como? O que ele faz? Eu estou dizendo para ele que eu quero procurar aqui, ó, esse número, na onde? Lá na planilha funcionários, eu quero que procura esse número na primeira coluna da planilha funcionários, né? Ele vem aqui e procura, encontrou o número 5. E aí, ele vai retornar para mim essa coluna aqui, que é a segunda, que contém o nome. Se eu quisesse retornar a idade, eu poderia. Eu diria lá que eu quero que retorne a terceira coluna. Tá? Então, a função faz o quê? Pega este valor, vai na planilha funcionários, procura este valor na primeira coluna aqui, ele vem aqui e encontra 5, e retorna para mim o que está contido na segunda coluna dessa tabela, que é o nome Carla. Tá? Então, é isso que essa função faz aqui. Mas, professor, como chegamos a essa conclusão? Como é que criamos essa função? Como que fazemos isso? É isso que eu vou demonstrar para vocês. Primeiro, eu sempre gosto de demonstrar a função pronta já, como ela funciona, e depois eu mostro como é que se faz, como é que se chega até esse resultado, tá bom? Vou demonstrar para vocês agora. O que nós vamos fazer, então, nessa planilha nossa? Nós vamos primeiro incluir a tabela de funcionários aqui, uma nova planilha, tá? E aí, para isso, como que eu incluo uma nova planilha aqui no meu arquivo? Só vem aqui, ó, adicionar página. Então, vamos clicar em adicionar página. Acrescentei uma nova página na planilha. E aí, eu vou trocar o nome, tá? Página 1 e página 2, observe. A página 1, eu vou clicar com o botão direito sobre ela e vou escolher renomear. Vou dar o nome de vendas e salários. Vou pressionar a tecla Enter para confirmar. Trocamos o nome. Vou trocar o nome dessa planilha 2. Eu posso também clicar com o botão direito sobre ela e escolher a opção renomear. Escolhendo renomear, eu vou lá e digito funcionários.
Agora, não tem nenhum segredo, você já sabe trabalhar com planilhas eletrônicas. Nós vamos digitar os valores aqui. Simplesmente, vamos digitar esses valores aqui, ó. Isso não tem nenhum segredo para fazer. Se você tem dúvidas sobre como digitar e como colocar cores dessa maneira aqui, basta você visualizar os vídeos anteriores. Eu não vou demonstrar aqui como é que se faz, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Tudo bem? Então, isso aqui você já aprendeu a fazer nas aulas anteriores. Se você tem dúvida, volte nos vídeos e veja como fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente copiar aqui, ó, seleciono essa tabela, pressiono a tecla Ctrl C para copiar, volto aqui na minha planilha que eu estou criando agora, olha só, estou na planilha funcionários que está vazia, vou vir aqui e pressiono Ctrl V para colar. Então, nós temos essa tabela aqui, nós vamos chamar de tabela matriz. Ou a tabela origem, com os nomes dos funcionários, né? A tabela que tem a origem com os números, nomes e idade de cada funcionário. Número, nome e idade de cada funcionário. Então, o número, nesse caso, está cadastrado até o funcionário 9, poderia ter 100, 1000, não importa a quantidade de funcionários, tá? Então, a primeira coluna é o número do funcionário, a segunda coluna é o nome do funcionário e a terceira, a idade do funcionário. Qual a vantagem da gente criar uma planilha só com os funcionários? A vantagem é, neste caso, eu tenho aqui uma planilha que eu utilizo os números dos funcionários aqui. E agora eu vou mostrar o nome também. Agora imagina que esse arquivo nosso, essa planilha que nós criamos aqui no Google Planilhas, tenha várias páginas aqui, tenha outras páginas, com outros cálculos que estamos realizando, com outros cálculos necessários para a empresa. E aí, nessas outras páginas, vamos supor que novamente tenha número do vendedor e nome do vendedor. Eu não vou precisar ficar digitando número e nome. Eu vou ter apenas uma coluna com o número. O nome, ele toda vez vai buscar nesta planilha aqui, funcionários. Ele vem buscar automaticamente, utilizando a função que eu vou demonstrar para vocês. Tá bom? Então, eu posso ter várias páginas aqui dentro da nossa planilha e todas as páginas podem utilizar o número, o nome e a idade do funcionário, buscando essas informações aqui nessa única página de funcionários. Então, em uma mesma planilha, lembre-se, você pode adicionar inúmeras páginas, tá? Eu posso acrescentar aqui quantas páginas eu quiser dentro da mesma planilha e criar outros conteúdos relevantes à cooperativa JJ, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? A primeira coisa é empurrar essa tabela aqui uma coluna para a direita. Como que eu trago tudo isso para cá? Simples, olha só. Eu quero dizer que nesse trecho aqui, ó, eu vou colocar o nome do vendedor. Então, eu seleciono isso aqui, clico com o botão direito em cima de onde está selecionado e venho aqui, ó, inserir células. Inserir células e aí eu falo, o que eu vou fazer com as células que estão selecionadas e com essas outras células aqui? O que eu quero fazer com elas? Eu quero deslocar tudo para a direita. Então, observe. Eu escolhi a opção inserir células e venho aqui e escolho deslocar células para a direita. Vamos ver o que acontece ao escolher essa opção? Todo o conteúdo que estava para cá e os outros que estavam do lado foram movidos para a direita. E olha que interessante também, automaticamente as fórmulas são atualizadas. Aqui onde era C9 vezes D9, ele mudou para D9, observe, vezes E9, observe.
Então, todas as células automaticamente foram atualizadas. Por isso que a planilha é um recurso muito interessante, né? Você pode modificá-la e as fórmulas são atualizadas automaticamente. Muito bem, aqui é número do vendedor. Eu vou diminuir a largura da coluna, ó. Clico aqui e arrasto. Aí eu vou vir aqui. Para quem não se recorda, eu vou fazer de novo. Como faz para deixar aqui tudo na mesma célula. Clico aqui em mais botões, né? E vou vir aqui, ó, ajuste de texto. Escolho essa opção, ajustar. Então o texto fica na mesma célula. Tem até o desenho, né? Uma setinha para baixo que indica que se não couber na célula, ele vai para a próxima. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Primeiro eu vou digitar nome do vendedor. Observe que ele não ficou tudo na mesma célula, então eu clico sobre ela, venho aqui nesse botão ajuste de texto e escolho ajustar. Nome do vendedor já ajustou automaticamente. Já vou aproveitar e fazer aqui também, ó, salário dos vendedores. Clico aqui em ajustar e ajustar. Muito bem. O nome do vendedor está em branco aqui. Agora vai ficar mais claro ainda para você a utilidade da função procura na vertical. Observe, está em branco o nome do vendedor. O que eu vou fazer? Tenho duas opções. Ou eu venho aqui manualmente e olho. Olha só, esse aqui é o 1. Venho aqui na tabela funcionários e observo. A 1 é o João. Eu posso vir aqui na minha página de vendas e salários, venho aqui e escrevo João. Vou lá e vejo o número 2, escrevo o nome do 2. E assim por diante. Você tem que concordar que não é prático, não é mesmo? Notadamente, não é prático fazer isso, né? Eu vou lá, visualizo o nome de um, volto aqui na página e digito. Não é legal. Você vai perder muito tempo. Imagine que a sua planilha seja uma com 100 linhas. Já pensou você perder todo esse tempo? Não vai ser interessante. Aí então é que vamos utilizar a função procura na vertical, uma função de pesquisa. Então eu vou vir aqui, vou apagar o nome. E aí eu vou digitar. O nome da função eu sempre tenho que começar com igual, lembra-se disso, é uma função, né? E aí eu vou digitar o nome dela, procura, então é proc de procura, v de vertical, tá? Poderia ser tudo minúsculo, tudo maiúsculo, tanto faz. Aqui no Google Planilhas não faz diferença. Aí eu abro parênteses e agora eu tenho que colocar o que nós chamamos de sintaxe da função. O que é a sintaxe da função? A sintaxe é quais são, onde está a tabela, qual é o número que você quer procurar e qual é o valor da tabela que você quer que retorne. Então, a sintaxe é a ordem em que os dados devem ser inseridos para que a função funcione. Em qual ordem esses dados devem ser inseridos aqui para que esta função funcione? Para facilitar a nossa compreensão, eu coloquei aqui a ordem dos dados. Observe, isso aqui é o que nós chamamos de sintaxe. Então, olha só, vamos ver desde o começo. Igual procv, que significa procura na vertical, porque os dados estão na vertical, distribuídos em linhas. E aí eu abro parênteses, como toda função. E aí eu tenho que colocar o primeiro parâmetro da sintaxe da função. O que é a sintaxe? É a ordem em que os dados devem ser inseridos. Então vem o parâmetro 1, ponto em vírgula, o parâmetro 2, ponto em vírgula, o parâmetro 3, tá bom? Essa função é uma função cuja sintaxe exige pelo menos 3 parâmetros. 1, ponto em vírgula, 2, ponto em vírgula, 3. Não é isso que eu tenho que escrever na função, não é 1, 2 e 3. Eu coloquei aqui só para facilitar a sua compreensão.
O que você deve colocar no primeiro parâmetro? O valor a ser procurado. Vamos voltar na nossa planilha para você entender qual é o valor a ser procurado? Esse é o primeiro parâmetro que nós devemos inserir, tá bom? Vamos voltar lá? Então, nós estamos aqui, ó, função PROC-V, a primeira coisa que nós temos que colocar é o valor a ser procurado. Bom, o que nós queremos procurar? O número do vendedor, não é mesmo? Eu quero ir lá nessa página aqui de funcionários e procurar o número do vendedor. Então, nesse caso, eu vou dizer a célula que o número está. É relativo, né? Eu informo a célula, nesse caso é a 9, por quê? Se eu quiser depois vir aqui trocar esse número, vamos supor que eu errei, ao invés de 1 era 7, era 5, eu posso digitar. Então, é um valor relativo, eu informo a célula em que está o valor, tá bom? Então, o primeiro parâmetro é o valor que eu quero procurar. O valor que eu quero procurar são esses números aqui, tá bom? Que está na célula A9, o valor que eu quero procurar. Ponto em vírgula. Depois do ponto em vírgula, eu tenho que dizer qual é o segundo parâmetro. Vamos lá na regrinha da sintaxe da função para ver qual é o segundo parâmetro? Observe, o primeiro parâmetro é o valor a ser procurado. Já informamos lá, que é a célula A9. Agora, colocamos ponto em vírgula, vamos dizer do segundo parâmetro, tá? O segundo parâmetro é o quê? É o intervalo da tabela matriz. Nós temos que informar onde está a nossa tabela de origem, que contém todos os dados. É isso que é a tabela matriz. Então, o segundo parâmetro é o intervalo da tabela, tá bom? Vamos lá na planilha verificar qual é? Olha só, nós já colocamos o ponto em vírgula, estamos aguardando, a planilha está aguardando que a gente determine aqui onde está a nossa planilha matriz, né? Nossa tabela matriz. A nossa tabela matriz não está nessa página aqui de vendas e salários. Nós criamos uma página específica para ela. Então, eu vou clicar aqui em funcionários, tá? Ele continua com a minha função digitada aqui. Observe que a função não saiu. E ele fala aqui em cima, ó, onde é que essa função está sendo digitada? Está sendo digitada lá na página Vendas e Salários, na célula B9, que é essa aqui, ó, Vendas e Salários, tá bom? A função continua aqui. Ela está aguardando que eu insira o segundo parâmetro. Lembre-se qual é o segundo parâmetro? É o intervalo da tabela matriz. Qual é o intervalo? Vamos selecionar, né? Ao invés de digitar, eu poderia digitar, mas ao invés disso eu vou selecionar. Eu clico aqui na tabela e arrasto até o final. Clico no começo e arrasto até o final. Olha só o que eu poderia ter digitado, ao invés de vir aqui com o mouse. Eu poderia ter digitado funcionários, que é o nome da página onde está a nossa tabela, exclamação, porque eu acabei de informar a página, e vou informar o intervalo. Qual é o intervalo? De A3, 2 pontos, C12. Olha só, A3 até C12. Lembre-se, nós colocamos o nome da página onde está a tabela, tá? Exclamação, para poder dizer que já encerrou o nome da página, e depois o intervalo. Lembra-se do que significa 2 pontos? 2 pontos quer dizer até, ou seja, de A3 até a C12. Foi isso que nós digitamos aqui, tá bom? Então, nós preenchemos aqui o segundo parâmetro da função procura na vertical. Agora, vamos digitar ponto em vírgula para colocar finalmente o terceiro parâmetro. Lembra que a exigência são 3 parâmetros? Vamos lá ver? Olha só, nós já digitamos igual, PROC-V,
abre parênteses, e o parâmetro 1. Qual era o parâmetro 1? Valor a ser procurado, que era o número do funcionário. Número estava na célula A9. Ponto e vírgula. Depois nós digitamos o segundo parâmetro, que é o quê? O intervalo da tabela matriz. Qual é o intervalo? Nós informamos lá qual é o intervalo, que inclusive estava na tabela funcionários, né? Na página funcionários. Ponto e vírgula. E finalmente o terceiro parâmetro. Qual é o terceiro parâmetro? É o valor a ser retornado. O valor que essa função procv deve retornar para a célula em que ela foi digitada. Qual é o valor que deve ser retornado? É o nome do funcionário. Primeiro nós dizemos que deve ser procurado o número, depois nós dizemos que deve ser retornado o nome. Vamos lá verificar? Então, aqui na nossa função, olha só, na nossa tabela matriz, nós temos uma coluna com o número dos funcionários, a segunda coluna com o nome dos funcionários e a terceira coluna com a idade dos funcionários. Qual dessas colunas você deseja mostrar lá na sua tabela vendas e salários? Nós desejamos retornar o nome do funcionário, não é mesmo? O nome ele está na primeira, na segunda ou na terceira coluna? Ele está na segunda coluna. Por isso que o número aqui é 2. Esse número você deve colocar qual o número da coluna que você quer retornar na função procv. Muito bem, fechamos a função. Basta digitar fechar parênteses. Vamos voltar aqui na tabela. Olha só, ele já concluiu a função, né? Eu poderia também ter pressionado a tecla Enter, tá? Quando você acaba a função, você deve pressionar a tecla Enter. Como eu cliquei aqui, ele já voltou automaticamente, já concluiu. Observe só, a função que nós escrevemos, ele colocou aqui. Então, vamos recordar. Primeiro parâmetro da função, A9, que é o número do vendedor. Segundo parâmetro, onde está a tabela completa? Está na tabela, na página funcionários, no intervalo de A3 a C12. Vamos lá conferir? No intervalo de A3 até C12. Correto? Esse foi o segundo parâmetro. Está aqui. Ponto e vírgula para eu determinar o terceiro parâmetro. Qual é o terceiro parâmetro? Qual coluna da tabela eu quero exibir aqui? Então, eu escolhi exibir a segunda coluna da tabela. Observe, que é a coluna nome. Vamos fazer o teste arrastando, copiando essa função para o resto? Então, eu venho aqui, clico e arrasto. Clico na alça de preenchimento, naquele cantinho azul, e arrasto. Ele automaticamente já preenche. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Aqui ele automaticamente mudou para A10, tá bom? Manteve A10, vamos voltar aqui e verificar que era A9. Só uma coisa que nós esquecemos de fazer. Aqui, observe a célula, não é A3 até C12? Aqui ele mudou para A3, para A4 até C13. Depois, A5 até C13. A5 até C14, né? Então, nós esquecemos de travar as células do intervalo aqui. Porque quando a gente copiar a função, aqui ele deve mudar de A9 para A10, A11. No entanto, o intervalo aqui não pode mudar. Vamos corrigir isso? Vou apagar aqui. Como que a gente corrige? Vou dar um clique duplo aqui na função para ela aparecer aqui. E aí a gente simplesmente vem aqui, ó. Lembra que eu ensinei isso na aula anterior? Eu posso vir do lado da célula A3 e pressionar no teclado a tecla F4. Ele já coloca o cifrão automaticamente, olha só. Ele mesmo já pôs o cifrão. Então ele colocou o cifrão antes do A, antes do 3, antes do C e antes do 12.
Eu poderia digitar isso manualmente, vou demonstrar, ó. Não preciso pressionar F4 no teclado. Eu venho aqui, coloco o cifrão, cifrão, cifrão antes do número, cifrão antes da coluna, cifrão antes do número. Tá bom? Assim nós travamos a célula. Pressiona a tecla Enter. Agora vamos copiar para ver? Seleciona a função, venho na alça de preenchimento aqui no cantinho, arrasto para baixo. Vamos observar agora, ó. Está travada. A3, C12. Observe a próxima. A3, C12. Enquanto aqui ele continua mudando, tá? A11, A12, A13. Então, observe. Se eu vir aqui, vamos supor que não é o funcionário 1. Eu digitei errado. Era o funcionário 6. Digito 6, automaticamente ele vai lá, busca na tabela, verifica que 6 é a Joana. Vamos conferir? Vem aqui, número 6, a segunda coluna do número 6 é Joana. Aqui não era o funcionário 2, era o funcionário 4. Então digito 4, o funcionário 4 era a Rita. Vamos verificar? Vem aqui. Ele vem aqui e faz uma procura. 1, 2, 3, encontrou 4. Aí ele mostra qual coluna? Coluna 2, que é Rita. Então ele foi lá e escreveu Rita. E a mesma coisa. 3, vai lá, procura e encontrou que é Maria. Percebeu a grande vantagem de se utilizar essa função? Você pode ter uma planilha dinâmica. Esses valores podem ser alterados e a coluna do nome do vendedor automaticamente será modificada. Quando você alterar o valor aqui, ele atualiza automaticamente o nome do vendedor. Tá bom? Muito bem. Esta foi a função PROC-V, que quer dizer procura na vertical, porque os dados estão distribuídos na vertical, linha por linha, tá? Linha 4, linha 5, linha 6 e assim por diante. Muito bem. Espero que você tenha gostado desta aula. Com certeza vai ser muito útil para você. Eu sou o professor Josemar. Se ficou alguma dúvida, volta aí no vídeo, dá uma olhadinha. Se não entendeu alguma coisa, volta lá na tela onde eu demonstrei a sintaxe da função, que é importante aquilo lá. Eu sou o professor Josemar. Até mais, fiquem bem, até a próxima aula. Até a próxima